exalar teu cheiro. Se você puder, permaneça com os olhos fechados e ouça esse evangelho tirado do evangelho de João, no capítulo 12, onde a história dessa canção nasceu. Tiago Brado, esse menino de tanta sensibilidade, compôs essa música nos fundos do terreno onde hoje temos o Recanto de Cianorte, lá no Paraná. E mal sabia ele que aquelas terras um dia seriam a casa dos filhos daquele que inspirou essa canção. Ele havia ouvido uma pregação do Padre Léo falando sobre Maria de Betânia, falando sobre esse evangelho que vocês ouvirão agora. E à luz daquela pregação, com o coração colado nesse texto do capítulo 12 de João, nasceu essa canção que nos faz ter vontade de céu, que revela a nossa fome maior, a nossa sede maior, que revela que verdadeiramente nós somos mais do que os nossos olhos podem ver, por mais que nós nos percamos tantas e tantas vezes no meio das solicitações e das imposições do mundo. Às vezes nos perdemos no ter, no consumismo que o mundo nos impõe, dizendo que nós seremos à medida que termos, que consumirmos, que vestirmos, que aparentarmos. Às vezes nos perdemos na busca desenfreada do nosso lugar ao sol, como dizem tantos por aí, e aí na ânsia de poder, de mandar, de ser mais que os outros, de subjugar os outros, até para compensar tantas humilhações que às vezes tivemos ao longo da nossa vida, nos perdemos na ânsia do poder. Às vezes somos atropelados pelo prazer, que tantas vezes por conta das nossas feridas da alma, das marcas na nossa afetividade, na nossa sexualidade, dos vazios de significado que ao longo da nossa história foram deixando marcas no profundo da nossa alma, tentamos compensar na busca desenfreada do prazer. Usamos e somos usados. Não nos damos contas tantas vezes que vamos nos tornando objeto de prazer afetivo, de prazer sexual. E usamos os outros também como muletas afetivas, muletas sexuais. E quando nos damos conta, estamos com o coração vazio. E quando estamos sozinhos, fechados na nossa casa, dentro dos nossos quartos, diante dos nossos espelhos, o que vemos é alguém vazio. Às vezes, nos perdemos nas imposições do mundo, nos padrões colocados de beleza, de comportamento, tentando seguir regras colocadas por quem você não conhece, não sabe, porque quem disse
que o corpo ideal é o corpo da modelo A ou B? Quem que colocou no mundo que o modelo ideal de mulher é a atriz X ou Y? Quem foi que definiu? Quem foi que escolheu? Foram as mulheres? Foi você? E sem se dar conta, você vive a pressão, a ansiedade, a angústia de não preencher padrões estabelecidos pelos outros. Resultado: vazios de significado. Essa mulher andava assim. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, então, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa inteira encheu-se de um aroma do perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim: por que este perfume não foi vendido por 300 denários para dar aos pobres? Falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: deixai-a, que ela o guarde em vista do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim, no entanto, nem sempre tereis. Muitos judeus souberam que ele estava em Betânia e foram para lá, não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Os sumos sacerdotes, então, decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos se afastavam dos judeus e começavam a crer em Jesus. Palavra da salvação. Muito bem-vindas a Betânia. E é com Betânia que nós começamos esse retiro. Jesus tinha acabado de trazer à vida Lázaro, aceitou o convite para jantar na casa do esposo de Marta, Simão, e lá nesse jantar festivo, que estava impregnado de uma alegria tão grande, de uma festa tão grande, porque Jesus acabara de trazer Lázaro à vida. Nesse jantar onde estavam os irmãos tão amados por Jesus, porque no capítulo 11, no início do capítulo 11, a palavra diz que Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro. E nesse amor tão grande, Jesus chega até mesmo a chorar quando sabe da morte de Lázaro já há 4 dias. É nesse contexto de festa pela vida retomada de Lázaro, por conta do amor que Jesus tinha por eles, que esse jantar acontecia. E nesse jantar, algo inusitado acontece. Maria, a irmã problema da casa de Marta e Lázaro, e
a gente tem que convir que geralmente, sempre numa casa tem alguém problema, né? Quando a gente não é o problema. Então, Maria era irmã problema na casa de Marta e Lázaro. Marta, coitada, mesmo casada, vivia sofrendo as consequências vamos dizer assim, da falta de maturidade, muitas vezes, da irmã, que vivia tantos caminhos. O texto não chega a deixar claro qual era o motivo da imaturidade de Maria, das dificuldades de Maria, dos problemas de Maria. Fato é que era problema. Pelo contexto, o Padre Léo sempre gostava de dizer que Maria, por conta das consequências da vida dela, acabou tornando-se prostituída. Acabou numa vida de prostituição. E essa vida incomodava os irmãos, essa situação dela. O fato é que Maria, mesmo vivendo a situação, se era prostituição ou não, o texto não afirma, as consequências, as ligações feitas ao longo da história do texto, nos sugerem isso. Mas não importa. O fato é que aquela mulher trazia uma ânsia dentro dela, uma necessidade tão grande dentro dela, de vida e vida nova, uma necessidade tão grande dentro dela, de que algo inusitado acontecesse, que ela buscava de todos os jeitos e de todas as maneiras. No Evangelho de Lucas, ela aparece ao lado de Marta, fazendo algo que nos chama muito a atenção. Ela tem a coragem de sentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Marta, que era uma mulher de trabalho, uma mulher de decisão, uma mulher que resolvia as coisas, Marta era aquela que na casa tomava as dores para si. Não tem, toda casa tem isso, não tem lá uma mulher que acaba arcando com tudo sobre os ombros? Geralmente é assim, e geralmente é uma mulher. Eu, pelo menos, consigo identificar algumas que fazem isso em muitas famílias. Né? Ontem mesmo tivemos uma missa de 7º dia, de 8º, sei lá, onde nós falávamos de uma mulher que era assim, uma verdadeira Marta. Colocava tudo sobre os seus ombros. As dores dos filhos, carregou o esposo, carregou os agregados todos da família. Era sempre, quando precisava resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, era ela que chamava. Mas Maria, naquele episódio, ela sentia algo arder dentro dela. Ela percebia nas palavras daquele homem que ele trazia algo novo, algo diferente. E teve a coragem, mesmo diante das correrias de Marta, mesmo debaixo das críticas de Marta, ela teve a coragem de largar tudo e se sentar aos pés do Senhor. E aquelas palavras foram trabalhando no coração de Maria, a ponto que Maria foi revendo a sua vida, revendo a sua história, revendo a sua situação. Eu imagino Jesus falando do que ele sempre falava, falando do reino, falando do Pai, falando do amor do Pai, falando da misericórdia, falando daquelas coisas que a nossa alma tem sede, que a nossa alma tem necessidade. Ele sabia falar aos corações, e isso os evangelhos narram com toda certeza. Ele sabia falar
aos corações. Aquilo foi sendo trabalhado no coração de Maria, as palavras dele foram incomodando o coração de Maria, e de alguma maneira aquelas palavras tocaram fundo no coração daquela mulher, a ponto que ela reviu toda a sua vida e toda a sua história. Quando aconteceu o episódio da morte do irmão, Maria perdeu o chão. As perdas que a gente tem na vida têm esse poder. Eu não sei se você já perdeu, se você já teve que se despedir de alguém, se você já teve que enterrar alguém, que levar alguém até o túmulo, até o cemitério. As perdas têm esse poder. E se a gente não está conectado com a gente mesmo, e ao mesmo tempo sustentado na fé, essa é a verdade, muitas e muitas vezes a gente perde o chão. Maria perdeu o chão quando Lázaro morreu. A dor foi muito grande, o impacto foi muito grande, porque, veja, se ela vivia em conflito consigo mesma, se ela realmente era prostituída, ou se ela trazia dentro de si um conflito muito grande, porque a gente não sabe por que foi, quem sabe porque perdeu os pais muito cedo, porque sabe-se lá por que situação enfrentou, ou quem sabe sofreu um assédio, um estupro, uma violência quando era criança, ou porque viveu uma situação de menos-valia, foi rejeitada, humilhada, ou porque os pais a rejeitaram. A gente não sabe o que aconteceu com ela. O fato é que a ligação dela com Marta, mesmo no conflito, com a irmã, mesmo no conflito, e com o irmão, era muito grande. Quando é bonito, e vocês se puderem, terão tempo para isso, se puder leiam o capítulo 11 de São João, um capítulo anterior a esse 12, que conta essa história da ressurreição de Lázaro, da renovação da vida de Lázaro. Porque ali vocês vão ver duas mulheres diante da dor da perda, da morte, tendo que lidar com a situação da sua família, diante da trágica passagem de Lázaro. Maria perdeu o chão. Marta chega a cobrar: Senhor, se estivesses aqui, talvez o meu irmão não tivesse morrido. A dor era muito grande. Maria chorava junto ao túmulo, sem aceitar que o irmão tinha morrido. E quando elas veem o Senhor o trazendo à vida, chamando Lázaro do túmulo, foi vamos dizer assim, a ação do Espírito que faltava para que Maria tivesse a coragem de fazer o que faltava. E o capítulo 12 expressa isso. O que faltava para Maria? Entregar-se totalmente a Jesus e aceitar uma vida nova. Aceitar, sobretudo, a sua história e tomar a sua história nas mãos, iluminada por Jesus, e ganhar um sentido novo. Como que a gente sabe disso? Pelo gesto que ela faz. Maria junta as suas economias, e que provavelmente
eram economias juntadas, quem sabe, da prostituição. Junta aquele dinheiro e compra um perfume caro. 300 denários era muito dinheiro na época. Ela comprou o perfume mais caro que podia. E foi diante de Jesus lavar-lhe os pés. Em sinal de humildade. Porque lavar os pés era serviço de escravo. Então isso significa que Maria reconhece em Jesus aquele que pode dar sentido à vida dela. Ela reconhece que Ele é o Senhor. E pega esse perfume caríssimo, como a dar a Jesus o que ela tem de melhor. E, chorando, em lágrimas, lava os pés do Senhor com suas lágrimas. Olha que imagem maravilhosa. O choro é o transbordar da alma, das emoções, do mais profundo do ser. Porque o ser humano, antes de pensar, refletir, ele sentiu. Então, quando pelas lágrimas nós tocamos a nossa emoção, nós tocamos o que há de mais profundo dentro de nós. As lágrimas são, muitas vezes, a resposta de um coração que sente. Aquilo que a gente não sabe expor em palavras, a gente expõe em lágrimas. E Maria não só despejou aquele perfume caro, dando o seu melhor a Jesus quando o reconhece seu Senhor, razão da sua vida, sentido da sua vida, mas ela traz do profundo de si mesmo o que ela verdadeiramente sentia. Ela traz nessas lágrimas a sua história de dor, a sua história de sofrimento, a sua história de falta de sentido muitas vezes para tudo aquilo que lhe aconteceu. A história das feridas da sua alma, a história dos traumas, a história dos desencontros da sua vida, a história dos amores mal acabados na vida dela. Porque veja, nos questiona quando a gente entra nas entrelinhas do Evangelho, como nos dizia o bispo que pregou o retiro que eu e o Padre Lúcio participamos, e era algo que o Padre Léo fazia tão bem. Não basta só ler o Evangelho, é preciso ler as entrelinhas do Evangelho, e nas entrelinhas do Evangelho a gente encontra as irmãs referidas sempre juntas, Marta e Maria. Marta, casada. Marta significa senhora, casada, bem posta na vida, com família, com lar, com esposo, com suas dores também. O marido de Marta era doente, era leproso, mas no entanto, naquilo que se refere ao que a sociedade pedia para uma mulher, Marta estava realizada. Marta estava casada, tinha um marido, tinha uma casa, tinha uma família. E Maria? Maria não. Quantos homens podem ter passado pela vida de Maria? Quantos de fato lhe falaram ao coração? Quantos de fato a respeitaram enquanto mulher? Quantos verdadeiramente, como eu gosto de dizer, tocaram a sua alma? Ela provavelmente teve relacionamento sexual. Se era prostituta ou não, mas provavelmente ela teve relacionamento sexual, porque se ela não era citada como casada até naquela época, até no Evangelho, estando naquela faixa etária, é porque necessariamente alguma coisa aconteceu na trajetória de Maria. Porque as mulheres se casavam com 13, 14, 15, 16, 17 no máximo.
Passando um pouco disso, já ficava para a titia. Já fazia parte do amém. Conhece o amém? Associação das Mulheres Encalhadas Mesmo. Já fazia parte do amém. Então, quantas dores provavelmente Maria trazia dos relacionamentos quebrados, dos relacionamentos afetivos mal acabados. Jesus foi um homem que tocou a vida de Maria como nenhum outro homem havia tocado. Como nenhum outro homem havia tocado. E é essa Maria que, quando vê Jesus trazendo à vida o seu irmão que ela amava tanto, ela se convence: eu não posso mais ficar assim. Eu preciso me entregar. E é bonito, sabe por quê? Porque a história nos mostra, e isso a gente vê muito em Betânia, sobretudo com as mulheres, não sei se vocês sabem, e isso não é uma crítica, é até um reforço para que você possa mergulhar na graça desse retiro. A restauração de uma mulher é bem mais complexa, para não falar difícil, complexa que a restauração de um homem. Por conta da intensidade do coração de uma mulher. A droga estraga, mas estraga mesmo. Mexe. Porque, como eu gosto de brincar, e eu vou repetir muito isso ao longo desse final de semana, mulher, na maioria das vezes, é hormônio e sentimento. E os dois juntos viram uma bomba relógio, com data e hora para explodir. E o duro é que às vezes explode no colo da gente. De quem está perto. Não é? Mas por outro lado, e o triste é que o demônio sabe disso. O demônio sabe disso. Maria percebeu, na experiência com Jesus, que ela não podia mais carregar aquela história de dor, de sofrimento, de morte, de desencontro, como ela carregava sozinha. Que ela tinha necessidade de lançar aos pés daquele que podia ser a resposta. Porque não era o mundo que ia dar a resposta. Não eram os homens que passaram pela vida dela que lhe daria a resposta que o coração dela precisava. E ela encontrou. Por isso, aquele perfume e aquelas lágrimas significaram o tudo de Maria. Por isso a canção fala: o meu tudo, Senhor. Porque eu quero exalar o bom odor de Cristo, o teu perfume. Eu não aguento mais, em outras palavras, significa: eu não aguento mais essa catinga que eu carrego. Eu não aguento mais essa podridão que exala o que não presta dentro de mim. Eu não aguento mais usar máscaras, sorrir usando máscaras. Eu não aguento mais ter que fingir. Eu não aguento mais a falsidade que me ronda e ter que usar máscaras diante das pessoas, diante daqueles que convivem comigo, diante daqueles que passam pela minha vida. Eu não aguento mais só e somente representar papéis. Eu quero ser eu. Eu quero ser livre. Eu quero estar integrada no mundo. Eu quero poder exalar o perfume da tua graça, sendo eu mesmo, me enxergando como tu desejas, não como o mundo deseja, e não com as distorções que eu carrego dentro de mim. Eu quero
exalar o bom odor de Cristo. Essa é a história de Maria de Betânia. Mas também, para não me prolongar muito, sei que muitas de vocês viajaram, o primeiro dia precisa ser leve, para que você possa descansar e estar bem, sobretudo amanhã, que é o dia mais intenso, que temos muito trabalho. É preciso que eu lembre a você que a história de Maria de Betânia, na verdade, é a história de todas as mulheres. É a sua história. O convite do Senhor é que você possa, como ela, nesse final de semana, lançar-se aos pés do Senhor para ouvir sua palavra, para escutar o que Ele tem para dizer, para confirmar na sua vida que Ele é o Senhor, que Ele é a resposta que o seu coração precisa, que o seu coração de mulher precisa, para que você aprenda, primeiro, a acolher a sua história, e acolhendo a sua história, integrar dentro de você tudo aquilo que não foi bom, tudo aquilo que você viveu, que aconteceu, ao mesmo tempo que você possa tocar através de Jesus a graça do perdão a Deus, porque quantas e quantas vezes nós culpamos a Deus pelas situações da nossa vida, pelas consequências dos pecados dos outros, pelas coisas que nós não sabemos explicar na nossa vida, na nossa história, na história da nossa família, na história dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, na história dos nossos irmãos, na história daqueles que passaram pela nossa vida. Perdoar as pessoas, perdoar aqueles que passaram pela sua vida e que te feriram, te machucaram, te ofenderam, puxaram o teu tapete, tramaram o mal contra ti. Muitas vezes destruíram seus sonhos, seus projetos. E se você não conseguir perdoar, você continuará sempre aquela pessoa velha. Velha no sentido paulino de homem velho, mulher velha, que nunca se liberta, sempre presa aos mesmos pecados, aos mesmos vícios, às mesmas ambições mesquinhas. E mais, pela falta de perdão, vai cultivando dentro de você uma infinidade de possibilidades, de enfermidades, de doenças psicossomáticas, que vão aos poucos consumindo o seu corpo, porque antes sufocaram a sua alma. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, sente as consequências da falta de perdão em si mesmas. Em si mesmo. Então, no encontro com Jesus, você será convidada a perdoar a todas as pessoas que ao longo da sua história te feriram e te machucaram. Porque se você não se libertar através da graça, do amor e do perdão, você continuará escrava, sentindo o peso das correntes, sentindo o peso do cárcere ao longo da sua vida. Mas ao mesmo tempo, no encontro com o Senhor, e foi a coisa mais bonita que aconteceu com Maria, você será convidada ao perdão a si mesma. O perdão mais difícil de se dar é a si mesma. Perdoar-se pelas bolas fora, pelas más escolhas, pelas situações que fugiram do seu controle. Você tinha a pretensa ilusão de que podia controlar tudo, de que podia controlar todos,
de que tudo sairia do seu jeito, da sua maneira. E quando não aconteceu, você se frustrou. Você até quis culpar o outro. Você até elegeu culpados na sua vida. Elegeu. A gente sempre acaba elegendo culpados para os nossos fracassos, para as nossas derrotas, para as nossas decepções, para as nossas dores. Mas eu preciso te dizer, nada muda fora de nós, se não mudar primeiro dentro de nós. Vou repetir, porque é nada mesmo. Nada muda fora de nós, se não mudar primeiro dentro de nós. É de dentro para fora, não de fora para dentro. As coisas só mudarão se você mudar. Mas enquanto você resistir, nada acontece. Eu sei que a mudança dá medo. Eu sei que a mudança nos desestrutura. Eu sei que a mudança nos desequilibra. Mas é assim, aceitando a mudança, que a gente vai encontrar o equilíbrio. É preciso colocar-se em movimento, né? Em movimento. Mudar é continuar em movimento. É preciso. E quem pode fazer isso por você é Jesus. Feche os seus olhos mais um pouquinho. E à luz de Maria de Betânia, eu queria convidar você a ouvir mais uma vez essa canção. E tomar a sua decisão. É esse o convite agora. Que você possa tomar a decisão de fazer esse caminho. De fazer esse caminho junto de Jesus. Talvez a sua situação não seja assim, tão dolorosa como a de Maria. Eu não sei, não conheço a sua história. Não sei por que caminhos você passou, por que situações você viveu. O que eu sei é que assim como Jesus acolheu Maria, tantas e tantas vezes, frequentando a sua casa, indo ao seu encontro, falando-lhe ao coração, sendo amigo de Maria, Ele quer fazer com você. E Ele tem a palavra certa. Ele tem o gesto perfeito. Ele tem, por ser capaz de uma sensibilidade que nos desconcerta, Ele tem o carinho certo para você. Ele quer vir como acalento para a tua alma. Ouça essa canção mais uma vez. E que essa canção seja a sua resposta. E aí no silêncio do seu coração que você possa dizer a Jesus: eu quero, Jesus. É por isso que eu estou aqui, Jesus, nesse retiro, mulheres de coração curado. É por isso que eu estou, Senhor, assim como fizestes com Maria, eu me disponho, Senhor, para que Tu faças comigo. Eu também quero quebrar o vaso, Senhor, para lhe dar o perfume mais caro que eu trago dentro de mim. E como você tem um perfume caro para oferecer a Jesus. Eu quero, Senhor, com as minhas lágrimas, Senhor, fecundar, irrigar com as minhas lágrimas um jardim florido, Senhor, para ofertar a Ti. E nessa oferta, Senhor, do que eu tenho de melhor, figurado nesse perfume, e o que eu tenho, Senhor, de dor, de sofrimento, de trauma, de dificuldade, de falta de perdão,
figurado nessas lágrimas, eu quero te ofertar, Senhor, te dar tudo, Senhor, e eu me disponho a isso. Eu me disponho a isso, Senhor, nesse final de semana. Recebe tudo, Senhor. Eis-me aqui. Vim até aqui derramar meu passado em ti. Vim Você banhar traz Jesus os ali. pés que andaram Aí, eu vou por só aí, dar uma tarefinha para ela. sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Graça desse final de semana vai ser você encontrar-se com Jesus e encontrar-se consigo mesmo. E para isso a gente vai procurar em Betânia, à luz dos valores de Betânia, à luz da espiritualidade de Betânia, do carisma de Betânia, ajudar você a fazer esse encontro com Deus e consigo mesmo. E antes da gente ir ao encontro de Jesus e deixar que Jesus vá ao nosso encontro, eu tenho uma tarefa para vocês agora. Eu quero desafiar você a escrever uma carta. Você não precisa escrever agora, não é agora. Eu só quero dar umas regras para você escrever essa carta. Você vai ter tempo para isso. E depois que nós terminarmos esse momento aqui e fizermos um caminho com Maria de Betânia, junto de Jesus, você vai voltar lá para o quarto, vai poder dormir, descansar. Mas eu quero desafiar você a dormir com essa tarefa. E se não fizer hoje, agora, depois desse encontro com Jesus, você poderá fazê-lo amanhã cedo, quando tiver um tempinho.
Mas para o primeiro momento da manhã, você deve trazer essa carta, que é uma coisa muito simples, muito simples, não precisa ser um testamento, pode ser só uma página, é uma carta, uma pequena carta, mas que vai ajudar você nesse processo, no mesmo caminho feito por Maria de Betânia. E não sei se você sabe, hoje em dia é uma dificuldade por conta das redes sociais, dos e-mails, dos zaps da vida, dos Instagram da vida, mas carta ainda é um valor em Betânia. Os nossos filhos são incentivados a escrever cartas, porque carta obriga a gente a pensar na gente mesmo. Carta tem esse poder, a gente se coloca inteiro numa carta. É muito difícil fazer isso em 140 caracteres. Por isso, eu ainda sou bem adepto das cartas, prefiro as cartas. E eu quero convidar você. A carta, em Betânia, cartas são sacramentais. Elas evocam a presença de um Deus que cura, à medida que vamos reatando os laços quebrados. E é a única forma de comunicação dos nossos filhos com o exterior. À medida que escrevo, debruço-me sobre mim mesmo e sobre o mundo que me cerca. Por isso incentivamos, escreva cartas. Esse é o nosso primeiro exercício de cura interior. Como é que chama o retiro? Mulheres? É por conta dessa cura que vocês estão aqui. Amanhã a gente vai trabalhar melhor a cura. Então é o primeiro exercício desse retiro de cura interior. Então, quem pode anotar, anote aí. Primeira condição para escrever essa carta: escolher alguém ou alguma coisa. Você vai pensar em alguém ou alguma coisa que será o destinatário dessa carta. Preste atenção, você vai escolher alguém ou alguma coisa que será o destinatário dessa carta. Pode ser um cachorro, um gato, uma pedra, uma flor ou uma pessoa que você pensar. Use muito a imaginação. Nesse processo de cura interior, você vai ser desafiado a usar muito a imaginação. Você vai rezar com a imaginação. Santa Teresa, eu gosto sempre de lembrar isso, Santa Teresa diz que a imaginação é a louca da casa. Mas quando você consegue dominar essa louca, ela é uma poderosa ajuda no encontro conosco os mesmos e com Deus. Então você vai usar a imaginação para poder tocar algo muito maior. Então, escolha um gato, uma pedra, um cachorro, o que você quiser. E é para ele, para ela, para essa coisa, para essa pessoa que você vai enviar essa carta. Uma vez escolhido, dê um nome. Então vamos lá, você escolheu a pedra. A pedra chama-se Juca. Você deu o nome de Juca. Você escolheu a pedra, deu o nome de Juca. E é para o Juca Pedra que você vai escrever a carta. Entendido isso? Tá. Terceira coisa. Você vai usar 5 frases. Precisa aparecer nessa carta essas 5 frases. Anote a frase, por favor, se você puder. Se não, depois eu dou um jeito. Anota aí. Primeira frase. Eu fico triste com você quando... Eu fico triste com você quando... Então, por exemplo, a pedra Juca.
Eu fico triste com você, Juca, quando você fala que vem e não vem. Pode ser, entende? Então, eu fico triste com você quando? Segunda frase. Eu tenho raiva de você quando? Eu tenho raiva de você quando? Terceira frase. Eu tenho medo de você quando? Então, eu tenho medo de você, Juca, quando você é jogado sobre mim e me machuca. Levar pedrada, eu não gosto. Então, tenho medo de você. Quarta frase. Eu me arrependo de você. Eu me arrependo de... Desculpa, não é de você não. Quarta frase. Eu me arrependo de... Você vai completar essa frase. Eu me arrependo de... E última frase. Eu amo você quando... Eu amo você quando... Vou repetir rapidamente as 5 frases. Eu fico triste com você quando... Eu tenho raiva de você quando... Eu tenho medo de você quando... Eu me arrependo de... E amo você quando... Ok? Por fim, a última regrinha, quarta regrinha, o tempo verbal deve ser sempre o presente. Sempre o presente. Então você vai escrever essa carta e se esforçar para colocar tudo no tempo presente. Eu escrevo essa carta, né? Sempre no tempo presente. Ok? Quem conseguiu anotar, levanta a mão. Todo mundo. Para quem não anotou, eu tenho folhinha. É porque eu não consegui fazer para todo mundo. Aí eu tive que usar isso e castigar vocês, entendeu? Então assim, primeiro, preferência para quem não anotou. Passa aqui, depois, quando for sair, tá aqui nessa cadeira, você pode pegar a folhinha, tá bom? E aí, se sobrar, quem quiser levar a folhinha, pode levar, tá bom? Então tá. Então, escrevam, parem um pouquinho, depois que a gente terminar a atividade aqui, e se debrucem sobre essa carta. Amanhã, quando a gente retomar aqui, na primeira pregação, a gente vai rezar à luz dessa carta, e ela vai ser muito importante para isso, tá bom? Isso. Segunda vai dar nome para ela. Isso, vamos supor, a senhora escolheu um gato, aí, Fred. Ou igual o Padre Lúcio, cachorro. Fred, o nome do cachorro. Tá bom? É isso. Mais alguma dúvida? Então, eu quero convidar você agora a, de fato, receber aqui nessa sala aquele que vai ser a razão da nossa caminhada ao longo desse final de semana. Tudo é por Ele, por causa dEle, em nome dEle. É Ele que transformou a vida de Maria, de Betânia. É Ele que transformou a vida de Maria Madalena. É Ele que transformou a vida da samaritana. É Ele que tocou a vida de tantas mulheres ao longo da história da igreja. E é Ele que quer ser a razão da sua vida. Assentados mesmos, vamos nos preparar para receber Jesus Cristo vivo e ressuscitado no milagre da Eucaristia.